está querendo o seu salário. Deus, não, Deus está querendo o seu coração. Eu gosto muito do pensamento que diz: você só vai saber que Deus é tudo que você tem, tudo que você tiver. Então, o que a gente precisa entender e aprender é depender de Deus. Se a gente não tiver nosso salário, não tiver dinheiro, se não tiver casa, quem nós teremos? Deus? Então temos tudo. Que Deus tenha abençoado. Louvado seja Deus que em tempos, mesmo de pandemia, Deus tem abençoado seus filhos e filhas fiéis. Nessa manhã, eu quero, como você sabe, eu estou durante o trimestre falando sobre família. Já abordamos aqui alguns temas sobre família e da mesma forma que eu fiz no primeiro culto, vou fazer agora, vou fazer uma enquete. Eu tenho dois temas aqui. Um tema é sobre relacionamento matrimonial, marido e mulher, e o outro tema é sobre educação, relacionamento pais e filhos. Você vai levantar a mão e dizer qual desses dois temas é o mais interessante para você. Tá? A maioria vai determinar qual vai ser o tema que vai ser abordado aqui. Ah, pastor, mas eu queria que fosse aquele outro tema, o primeiro ou o segundo. Então, na próxima ocasião, eu vou abordar esse tema que, caso você não tenha sido contemplado ou contemplada com o que você desejou, tá bom? Então, os que são a favor de relacionamento marido e mulher, levante sua mão, para dizer assim, eu quero ouvir sobre isso, ok. Os que são a favor de educação de filhos, levante sua mão, a maioria esmagadora. Só dá um pouquinho mais de ganho para mim, por favor, para o microfone. Então, nós vamos falar sobre educação de filhos nesta manhã. Há algum tempo atrás, eu penso que eu já tenho contado essa experiência aqui, mas eu vou reprisá-la. Eu era pastor, isso faz uns 20 anos. Era pastor num distrito bem do interior e uma membro da igreja, uma igrejinha que ficava a 50 quilômetros de distância da minha casa, ela pediu para eu fazer uma visita. Então eu viajei aquele tanto até chegar lá no meio do sertão baiano. E o objetivo da visita, ela queria que eu viesse conversar com os filhos dela. Um menino de em torno de 11, 12 anos e outro de 13, 14, nessa faixa etária. A reclamação dela é que seus filhos estavam muito rebeldes, não estavam ouvindo ela, não estavam obedecendo. Essa fase de adolescência, sabe, é complicado, né? A gente só não lembra porque a gente passou, né? Quem tem filho adolescente sabe. Enfim, vai o pastor lá. E chegando lá, parece-me que ela já havia avisado que o pastor estaria chegando para dar uma puxada de orelha nos meninos, né? Quando o mais novo, só tinha um mais novo em casa, a mãe não estava, ele me recebeu, ele fechou a cara. Não fechou a porta não, fechou a cara. Voltou-se para o sofá, ficou assistindo televisão e nem me convidou para entrar. Então eu entrei, fiquei lá, conversando, tentando puxar assunto e nada de assunto comigo. Logo chegou a mãe e depois chegou o filho mais velho. O filho mais velho também teve a mesma reação que o mais novo, o irmão mais novo, então não queria de assunto comigo não. A mãe falou assim, pastor, vem aqui para a cozinha, vamos conversar. Enquanto eu estou preparando o almoço, eu iria almoçar com eles, com a família. E ela foi me contando os dramas da vida dela, falando que ela era divorciada, o marido abandonou, que lamentavelmente não dava os recursos necessários para os filhos, e ela tinha que se virar, trabalhar, para cuidar daqueles meninos. Logo, na conversa que a gente estava tendo, eu ouço uma voz lá da sala vindo, né? Ô mãe! Eu achei assim, rapaz, eu estou com fome, que hora que esse almoço vai sair, mãe? Eu pensei assim, eita, agora vai vir a tempestade, né? Raios e trovões virão, porque a forma como esse menino falou com a mãe não vai suportar isso não. Mas para minha surpresa, a mãe reagiu de forma diferente. Filho, calma, a mamãe está preparando a comidinha, já vai levar, aguarda só um pouquinho. Achei isso estranho. Eu pensei comigo que se eu falasse assim com a minha mãe, era isso mesmo. Na minha infância a gente chamava de pescotapa, né? Estou picando assim. Mas tudo bem, cada família tem esse jeito de ser. Logo, o outro também gritou: mãe, eu estou com fome, termina logo esse almoço.
Aí eu pensei, já vi tudo que está acontecendo aqui. Ela preparou o almoço, colocou no prato, levou para os dois na sala, na mãozinha ali, comeram. Tá bom, né? Para minha família, tem que ficar quieto. Mas o Espírito Santo me incomodou, eu tive que falar. Ela voltou, aí vamos almoçar, pastor, ia conversando, falou assim, mano, deixa eu te falar uma coisa, não vai adiantar de nada eu falar com seus filhos para te respeitar. Porque o que eu acabei de ver aqui é que a senhora abriu mão da sua função de mãe, de autoridade materna. Seus filhos estão lhe tratando como se fosse menos que uma funcionária. Não se trata nem uma empregada da forma como eles falam com a senhora. E a forma como eles estão falando com a senhora é como se a senhora fosse uma escrava deles. Não é dessa forma. A senhora é mãe, precisa se posicionar. A senhora tem autoridade, mas infelizmente a senhora abriu mão. E a gente está percebendo que o relacionamento dos pais e filhos na modernidade está sendo bem diferente dos nossos pais. Dos tempos antigos claro, existiram os excessos, né? Tivemos várias situações, experiências dramáticas, trágicas, mas a gente está no outro lado, parece que o pêndulo foi para o outro lado, a gente está no extremo da liberalidade, enfim. O que está acontecendo com os nossos filhos? Ou o que está acontecendo com os pais? Há um pensador moderno que diz que a gente não deve ficar pensando que tipo de filhos vamos deixar para o mundo, ou melhor, que tipo de mundo vamos deixar para os filhos, mas que tipo de filhos vamos deixar para o mundo? Nós pais temos a responsabilidade de cuidar dos nossos filhos. Então eu quero convidar você a abrir lá em Êxodo, no capítulo 20, no verso 8, texto bem conhecido. Alguém sabe o que é que está lá em Êxodo 20, verso 8? Verso 8 não, perdão, eu retificando aqui, verso 8, lembra-te do dia do sábado, é o verso 12, mas por dedução você acertou, tá? Verso 12, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Eu vou fazer essa pergunta, mas quem esteve no primeiro culto não pode responder, hein? Para quem é direcionado esse mandamento? Para os filhos. E aí, o que você acha? Para eu fazer essa pergunta, você já ficou assim, é pegadinha, pastor? Não, não é pegadinha, não. A verdade é a seguinte: como os filhos vão saber que tem que honrar os pais? Quem vai informar a respeito desse mandamento? Então, esse mandamento é primeiramente para quem? Eu ainda não vi um bebezinho, tá ali a Tatiana com o seu menininho, cadê? Tá aí, ô Tatiana? Tá dormindo? É, né? Falei com Tatiana, inclusive, olha, demorou, mas Deus estava fabricando um menino bonito. Ô menino que tá bonito esse daí, hein? Veio caprichado. Agora, como é que... Ele não nasceu lendo. Não aprendeu isso daí. Ele vai aprender com quem? Com o pai e com a mãe. Então, os filhos, eles têm o direito de aprender com o pai e com a mãe a honrá-los. É dever dos pais, não é dever dos filhos aprender isso. É dever dos pais ensinar os filhos pelo exemplo e pelo ensinamento. Então, pai e mãe, não se furte ao seu dever de ensinar o filho que ela precisa obedecer-lhe. Quais são as consequências de não ensinar um filho a obedecer? Vão crescer adultos mimados, adolescentes que vão estar vivendo a sua adolescência até os 40 anos de idade ou mais, pessoas instáveis emocionalmente, inseguras, pessoas que não conseguem conviver na sociedade. É por isso que você em algum momento vê aí pessoas que não param no emprego. 3 meses de experiência num, 3 meses de experiência no outro, não para. Por quê? Porque não aprenderam a importância da hierarquia, da obediência e da submissão. O ser humano nasce naturalmente com um espírito anarquista,
de rebeldia. Então, são os pais que precisam ensinar o menino e a menina, precisa obedecer. E o pai e a mãe precisam ser firmes nisso. Não estou dizendo ser violento, porque hoje se a gente fala firmeza ou disciplina, é quase motivo para apedrejamento, mas não é isso. Eu estou dizendo que precisamos ser firmes na educação. Ah, pastor, mas meu filho já é pré-adolescente, minha filha já é jovem. Não importa, é seu filho, é sua filha? Deixou de ser filho ou filha porque cresceu? Você cometeu erros no passado por não ter informações? Então corrija enquanto existe tempo. Ah, meu filho já tem 40 anos de idade. Não importa, é seu filho. Uma vez uma membro da igreja veio me pedir um conselho. Pastor, meu filho, 30 anos de idade, ele é envolvido com candomblé. Traz para casa, para minha casa, todos os símbolos, elementos e etc e tal, aquelas coisas do candomblé, coloca tudo no quarto dele, ainda exige que eu lave as roupas ritualistas dele, e eu e meu marido ficamos aqui constrangidos. O que eu faço, pastor? Olha, como é que uma senhora vem perguntar para o pastor o que deve fazer com o seu filho de 30 anos? Ah, porque a gente... Irmã, eu tive que primeiro chamar a atenção dela. Irmã, é seu filho e ele lhe deve respeito. A senhora precisa chamar e conversar com ele e falar: filho, esta casa é casa de Deus, não é casa dessas coisas lá do outro, não. E se você quiser ficar aqui com a gente, você vai ter que tirar isso. Se imponha. Esse é um ambiente de homem de 30 anos de idade. Algum tempo atrás eu morava num prédio cujo vizinho era médico, e ele uma vez veio me segredar, meio que desabafando: olha, eu tenho 3 homens vivendo dentro da minha casa, dependendo de mim, um de 30 anos, outros uns 20 e poucos, e outro também nessa faixa etária, dependendo, mas formados, né? Interessante, formados, cada um com sua formação. Ele deu educação para os filhos, educação formal, mas ficava ali dentro da casa. Entenda, querido, querida, pai, mãe, nós precisamos educar os nossos filhos. Nós precisamos ensinar nossos filhos, nós precisamos fazê-los honrar pai e mãe. É dever nosso e direito deles saber sobre isso. Mas essa manhã eu quero falar sobre tipos de pais. Tipos de pais, e talvez você vai se encaixar em alguns deles, ou algum tipo. Bem, faça uma autoanálise, tá bom? Eu quero primeiro falar sobre um tipo de pai que é, ou mãe, chamado negligente. Pai negligente. O que é esse tipo de pai ou mãe negligente? É aquele tipo que oferece aos filhos poucas regras e limites. Assim como dão pouco afeto, se envolvem pouco nas atividades e na vida deles, passam a impressão de que há coisas mais importantes do que educar os filhos. Eles pensam que os outros, a escola, a igreja, os próprios filhos, deveriam fazer isso. A educação está na responsabilidade de outro, ou uma instituição, um avô, uma avó. Esse é o tipo de pai ou mãe negligente. Só teve o trabalho de fazer filho e colocar no mundo. Mas não é esse o propósito da paternidade ou maternidade. Os pais precisam ensinar. Agora, quais são as consequências para os filhos quando o pai ou a mãe é negligente? Quando deixa correr frouxo, né? Só entende, cumprir minha função de reprodução. Os filhos que crescem, eles acabam entendendo que eles não têm valor na sociedade, não tem valor para os pais, não tem valor para a família, não tem importância. Enfim, eles acabam também passando esse tipo de pensamento para a geração posterior. Então, ele não dá atenção à esposa, não dá atenção ao marido, não dá atenção aos filhos, e vai essa hemorragia de geração em geração. Em muitos casos, os filhos de pais negligentes pensam que a dor do outro não importa. Você sabe o que isso quer dizer? Isso chama-se falta de empatia. A empatia é um sentimento que todo ser humano precisa ter, de consideração ao sofrimento de outra vida. Agora, retira a empatia dos nossos relacionamentos.
para a gente entender um pouquinho mais a empatia, é como se você colocasse no sapato de outra pessoa, para tentar imaginar como é a dor ou a alegria daquela pessoa. Retira a empatia dos nossos relacionamentos. Sabe o que vai acontecer? O surgimento de psicopatas. E aí, meu filho? Não é você não, né? Por favor. Vai lá para a mamãe, vai. Pronto. Ele está doido para começar a pregar. Eu vou ensinar esse menino a pregar. Sempre ele vem aqui. Então, como eu estava dizendo, você tira a empatia da sociedade e a gente forma uma comunidade de sociopatas, de pessoas que não têm sentimento. Você sabe que o sociopata ou psicopata, ele geralmente é uma pessoa normal, que você nem percebe que ele tenha esse distúrbio, esse transtorno. O que ele carece é de empatia, e por isso que ele ministra a dor às pessoas como se fosse algo muito normal. Geralmente são filhos de pais negligentes. Então você pode estar formando, se você simplesmente abandona seu filho para uma instituição, para a escola, para a igreja, para o avô, para a avó, você está criando, formando futuros sociopatas. E vamos falar dos pais permissivos, aí já é o outro lado, né? Muito embora sejam bem parecidos, o negligente com o permissivo. O permissivo, ele oferece poucas regras, poucos limites. Ele dá bastante afeto aos filhos, se envolve muito com as atividades. Isso por si pode parecer bastante positivo, mas infelizmente não é só positivo. Ocorre que pais permissivos acabam demonstrando outra forma de negligência. Embora afetivos, eles são irresponsáveis e pouco participativos quando se trata de chamar a atenção dos filhos ou quando se trata de deixar que os filhos sofram as consequências de suas escolhas. Os pais, então, permissivos, eles entendem que o seu relacionamento, de casamento principalmente, não é casamento, é experimento. Como já falei aqui outras vezes, vou reprisar, alguns princípios têm que ser bem estabelecidos para a gente entender bem. A sociedade está entendendo o casamento como experimento, é bem diferente. Junta aí. Se não der certo, separa. Isso é experimento, isso não é casamento. Casamento é um compromisso vitalício. A gente já pregou sobre isso aqui anteriormente. Então, esses pais permissivos, mesmo de forma subjetiva, eles estão concorrendo entre si, o pai e a mãe concorrendo entre si, porque sabe que a qualquer momento o barco pode afundar. E se afundar, com quem os filhos vão ficar? Aí cada um quer puxar a sardinha para o seu lado, né? Como ele faz para convencer o filho ou a filha a ficar do lado dele no momento em que a separação acontecer? Como? Você sabe como é? Sendo extremamente permissivo, deixando o filho ou a filha fazer tudo que quer, acumulando o filho ou a filha de paparicos, de presentes, de mimos. Aí sim, quando acontecer, o filho vai querer ficar com quem? Com quem estabelece normas ou com quem oferece só liberdade para ele? Pois é. É aquela história do pai que diz, ou a mãe que fala assim: filho, o que você quer? Ir para a igreja hoje ou ficar aqui na frente da televisão assistindo desenho? Filho, você quer o quê? Um prato de salada ou você quer comer doce, um sanduíche agora na hora do almoço? Você quer ir para a escola? Quer ficar lá na aula remota? Tadinha, Raquel tem sofrido comigo. Raquel é meu socorro lá na escola. Mas Raquel e professores, vocês sabem, né? Difícil está sendo para você, mas também difícil está sendo para esses meninos. Mas fala, você quer ficar na aula remota ou você quer ir brincar? Olha, que é a escolha? Qual a escolha do menino? Então, nós pais precisamos entender que deve haver o equilíbrio entre normas e relacionamento. Precisamos ter relacionamento, precisamos conversar com o nosso, mas também precisamos estabelecer normas. O que é certo, o que é errado. Os pais estão sempre prontos para super proteger os filhos. Querido, querida, quando você cerca o seu filho, coloca ele dentro de uma bolha de proteção, uma cúpula, vamos usar essa expressão, você está evitando com que seu filho se prepare para a realidade futura. Ele não vai ser criança para sempre.
Muito embora haja adultos que ainda são crianças emocionalmente ou adolescentes. Uma vez eu conversando com uma pessoa, eu nem lembro mais a origem, eu só me lembro do episódio que eu peguei uma carona com essa pessoa e esse senhor falou comigo assim: minha mãe morreu ano passado e quando ela morreu eu fiquei totalmente desestabilizado, meu mundo acabou, eu desorientado, fiquei sem referência. Não desmerecendo os laços consanguíneos e o valor que uma mãe tem para um filho, de forma alguma que eu vou falar aqui. É importante demais. Mas você depender a sua visão de mundo, a sua cosmovisão, ou toda a sua orientação de vida apenas à sua mãe, e quando ela vir faltar você se sente totalmente deslocado num mundo sem referência, alguma coisa está errada. Porque a própria Bíblia diz: deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa, e serão ambos uma só carne. Mas peraí, parece que não deixou de todo. Não é deixar de abandonar, mas há um limite para a dependência. E quando o pai e a mãe estão sendo excessivamente protetores, estão formando filhos dependentes, mimados, paparicados, e por isso que estamos vendo cada vez mais jovens na fase adulta, ainda dependendo de sua mãe e seu pai para comer e lavar as suas roupas. Quantos dos senhores aqui saíram de casa com 10, 15, 12, 17 anos? Levanta a mão aí. Boa parte. Talvez outros saíram um pouco mais tarde, talvez ainda estejam vivendo com a sua mãe. Não há pecado sobre isso, é sua família. Mas entenda, a sua independência é fundamental. Você precisa entender que a fase adulta chegou. Pais autoritários, aí já vem o outro lado, né? Quando eu falo de pai autoritário, é provável que você vai lembrar de uma experiência com seu pai, com a sua mãe, ou de ter apanhado algumas vezes. Eu conheci um senhor, um membro, um ancião de uma igreja minha, que ele disse que o pai dele batia tanto, até os 14 anos de idade, batia, mas batia mesmo para espancar. É como diz um pensador atual, né? A sociedade no passado achava que criança era como o chantilly, bate que cresce. Acho interessante isso. Mas claro, aqueles que apanharam hoje, a maioria dos senhores aqui, são homens e mulheres de bem. Quantos aqui passaram por essa experiência? Alguém fez assim, ó. São pessoas de bem, né? Em contrapartida, a gente, por ter sofrido, cria uma certa ojeriza, uma reação a essa experiência, e a gente não quer reproduzir, eu acho certo, para os nossos filhos. Porém, aí vem o outro lado do excesso, de ou permitir demais, ou querer reproduzir aquilo que aprendeu como única regra a ser vivida. Bem, enfim, eu estou falando de pais autoritários. Pais autoritários geram filhos rebeldes. Ao invés de você achar que está gerando um filho equilibrado ou equilibrada, pais excessivamente autoritários podem gerar filhos rebeldes. Há pouco tempo eu ouvi uma matéria na TV de um filho de 14 anos de idade que matou seu pai pelas costas à facada, porque o pai disse para ele não cortar o cabelo da forma como ele tinha cortado. Mas já tinha falado várias vezes, provavelmente esse jovem já devia estar envolvido com alguma comunidade suburbana perigosa, e aí você sabe que esses símbolos, esses sinais, eles identificam muito essas comunidades. Temos aqui um cabeleireiro que sabe, né? Quando chega um jovem lá, né, Márcio? Ó, corta assim, corta desse jeito, você já entende quem é a figura, né? Pois é, então o pai ficou indignado com aquilo e falou para o filho que não queria. O filho ficou revoltado e deu uma facada. O pai matou o pai. É provável que o relacionamento deles já vinha de anos sendo depreciado por causa desse tipo de coisa, de imposição. Enfim, pai, mãe, nós precisamos dosar regras, normas e relacionamento. Eu acho que os senhores passam constantemente aí pelas ruas de Eunápolis e nas sinaleiras tem sempre aqueles andarilhos
que ficam no malabares deles lá, né? Tem uns que são incríveis, né? Colocam uns negócios tão loucos, né? É faca para o lado, aqueles, sei lá como é que chama aqueles cubos, cones lá, né? E os caras conseguem equilibrar, é mais ou menos isso. A gente precisa, e olha, a gente não tem muitos daqueles objetos para equilibrar, a gente tem normas e relacionamento, mas parece que é difícil a gente equilibrar esses dois. Pai e mãe, nós precisamos saber como dominar ambos, não ser excessivamente normativos, legalistas, cheios de regras e não excessivamente relacionais. Seu filho tem que ver em você um parceiro, uma parceira, mas você é mãe, você é pai, ele precisa entender o valor da autoridade. Agora, por último, eu quero falar sobre os pais ideais. Qual é o ideal de pai? O ideal de pai e de mãe é aquele em que o pai e a mãe conversam com seus filhos, dialogam com seus filhos, sabem pôr regras, sabem pôr limites, têm o afeto, têm o tempo, oferece qualidade e quantidade para os filhos. E mais uma vez eu vou falar, olha o culto familiar, meu irmão e minha irmã. O culto doméstico é fundamental. Essa tecla eu vou bater até você cansar de me ouvir. Tem pais que estão negligenciando e depois ficam chorando porque os filhos se tornam o que são, porque negligenciaram. Então, pai, mãe, diálogo é importante, diálogo com o filho, conversa. Minha esposa está ali, minha sogra também, meus meninos estão ali, sabe? A gente às vezes pega pesado, mas conversa antes, fala, conversa, dialoga. E chega num dado momento, não aprendeu, não quer aprender, tem outra forma não, a dor ainda é a melhor professora. Não é um discurso de violência que eu estou pronunciando não, até porque Salomão fala isso, né? Não poupe o quê? A vara do teu filho. Olha, querido, querida, o coração de pai e mãe sabe, a gente sente a dor terrível quando tem que disciplinar um filho, ministrar dor num filho ou numa filha. É uma dor profunda. Mas creia numa coisa, ele ou ela vão esquecer. Você lembra aí da intensidade da dor? Você lembra da surra, mas você não lembra, não consegue reproduzir a intensidade da dor que você sofreu. A gente não lembra. Mas o que vai acontecer com o pai e com a mãe que não sabe disciplinar seu filho ou sua filha é que ao invés do filho chorar agora, quem vai estar chorando lá daqui a anos futuros vão ser os pais. Aí os pais vão chorar terrivelmente, amargamente, e a dor será terrível. Então, a dor para eles vai passar rapidinho, daqui a pouco eles estão brincando de novo, chamando papai e mamãe, eu te amo, esquece. Mas por favor, pai e mãe, seja equilibrado, participativo, dialogue e ajude seu filho, sua filha. Nós sabemos como educar nossos filhos, e a gente não educa da forma certa, muitas vezes é por causa de nossos próprios interesses, porque a gente tem prioridade, a gente tem sonhos, a gente tem objetivos, egoísmo, muitas vezes. Mas, querido pai, querida mãe, seu filho é seu maior patrimônio, sua filha é seu maior patrimônio. Muito cuidado em querer conquistar o mundo inteiro, ter um grande patrimônio financeiro, em imóveis, e seus filhos estarem sendo lançados à boca do inimigo para a destruição. Por fim, eu quero pedir a você que abra esse texto, agora na conclusão da mensagem, Efésios 6, verso 4, quem puder ler, por favor, leia Efésios 6, verso 4, que está escrito lá como última recomendação nessa manhã para você pai, para você mãe. Como disse, a Bíblia tem ótimos referenciais. Se você quiser procurar lá em Deuteronômio 6, 4 em diante, vai ver como Deus fala para a gente educar nossos filhos, né? Provérbios fala também, instrui o menino no caminho que deve andar. O exemplo de outros pais, é exemplo de Maria, de José, mas eu quero trazer esse verso final. O que está escrito aí? Efésios 6, verso 4. Quem pode ler? Disciplina e admoestação do Senhor. Se você não cria seu filho ou sua filha na disciplina e admoestação do Senhor, sabe o que está acontecendo? Você vai criar o seu filho sob ira. Mas não é ira que você pensa agora, o menino não pode ser irritado, não precisa... o menino está... Não,
A ira que o seu filho vai ter no futuro em perceber que você, pai ou você, mãe, falhou na sua educação, falhou em tê-lo educado da forma certa. Seu filho e sua filha vai ficar indignado com você porque você não cumpriu o seu dever. Por favor, pai e mãe, fica aqui um apelo nessa manhã. Vamos ensinar nossos filhos, vamos cumprir nosso papel. É um privilégio. Deus não chamou você para, quem sabe, ser um missionário ou uma missionária em terras estranhas, levar milhares de pessoas a Cristo, mas colocou na sua família um pequeno ser para você conduzir para a eternidade. É ali que você deve realizar a sua missão. Quero fazer esse apelo a você. Colocar no seu coração. Quem sabe se há um altar de adoração que está destruído, reedifique esse altar, o culto matinal na sua casa. O relacionamento, saia um pouquinho com o seu menino, com a sua menina, dialogue mais, seja mais amável, mais afetuoso, mas tenha normas, tenha limites também. Feche os seus olhos agora, vamos falar com Deus. Querido Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor tem instrução na tua palavra para nós. E sabemos que temos falhado, não somos pais perfeitos, Senhor, só o Senhor é perfeito. Perdoe-nos nas nossas falhas e nos ajude a corrigir essas falhas. Perdoe-nos se temos sido por vezes intolerantes, extremamente duros, ou quem sabe permissivos ou negligentes. Nos ajude, Senhor, a ser pais e mães ideais, pessoas que têm o foco na eternidade e entendem que os filhos que estão sob nossa tutela são, na verdade, nossos irmãos, cidadãos do reino do céu, a quem o Senhor nos confiou para conduzi-los de volta para a eternidade. Senhor, nós pedimos, aguarde só um pouquinho, irmão. Nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O senhor, só um momentinho, nós estamos encerrando, o senhor pode ficar tranquilo, tá bom? Ok, obrigado. Nós vamos encerrar nesse momento o nosso culto e pedir a você que, vamos ser o louvor, já encerramos agora, o louvor final, então nós vamos ser o louvor final. Tá bom, que Deus abençoe, querido, vai lá fora, eu te encontro. O Senhor esteja contigo.